Corinthians dormiu em campo e saiu com a derrota no último jogo contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Triste, mas é a realidade. O Corinthians não jogou bola, o Corinthians não se portou como aquele Corinthians que a gente viu jogar no derby. A torcida corintiana sabe bem. No derby, dava gosto de ver o Corinthians. Um Corinthians aguerrido, um Corinthians que estava tentando ganhar o jogo a todo custo na bola, com a cabeça no lugar, sem cair em pilha de adversário. Tocando, claro, com muita dificuldade técnica, porque a gente tem uma dificuldade técnica dentro do elenco, a gente tem ótimos jogadores, mas quando a gente olha para o elenco é um pouco sim limitado, principalmente ali na defesa. Não vou falar ainda do Dorival, mas falando propriamente dito do elenco, a gente tem um elenco limitado. Sempre tivemos. Desde a era Ramon Dias ali, a gente tinha um elenco limitado. Mas é um elenco que prova que quando quer jogar bola, joga e vence. Joga e ganha. Joga e deixa a torcida feliz. It's Alan Shearer. That's the way to finish it. Oh! Jardel! E é o gol do Porto! É o gol do Porto no Estádio da Luz! Balotelli! Aguero! Que golaço do Bruno Fernandes! Que golo, que maravilha! Futebol de Bolso, um projeto do Brás Assunção. Na última segunda-feira, o Corinthians não deixou a torcida feliz. Muito pelo contrário, foi um time apático, muito espaço dentro de campo. Os jogadores estavam jogando muito espaçados. O Yuri Alberto voltou de lesão, mas ainda não voltou para dentro de campo. Perdeu o gol que não deveria perder, que poderia ter nos dado pelo menos um empate, que já seria um resultado ruim, mas pelo menos teríamos um empate. E o Yuri ainda perde aquele gol no final do jogo. O Juventude está longe de ser um grande time, o melhor time do campeonato, mas entrou para fazer o jogo da vida dele e conseguiu. Jogador que estava sem marcar, 4 meses, marcou gol. Né? Era um time um pouco melhor encaixado do que o time do Corinthians. Parecia que era um time melhor treinado que o time do Corinthians. E aí a gente vai falar de Dorival Júnior. Não dá mais. Eu sei que o homem sabe jogar uma Copa do Brasil, ele não perde Copa do Brasil, mas não dá mais. O Dorival, ele claramente não tá treinando esse time, ele não tem o respeito dentro do vestiário que a gente espera que um técnico do Corinthians tenha. Tá complicado, não dá pra viver com o Dorival Júnior no Corinthians, tapando buraco. Eu sei, vai demitir o Dorival e vem quem? Eu não sou paga pra isso, você é pago pra isso? A gente não é pago pra isso. Na verdade, eu acho que nem o Corinthians sabe quem realmente é pago pra isso lá dentro, porque, né, quem é o presidente do Corinthians atualmente? Quem vai decidir se o Dorival fica, se o Dorival sai atualmente? Por trás do campo, para além da bola, o Corinthians está muito bagunçado também. E eu sei que os jogadores, eles tentam tapear um pouco, muita entrevista, o Carrilho já falou disso algumas vezes, que isso não afeta tanto eles dentro de campo. Mas no fim acaba afetando, porque a gente vai levando com a barriga, né, toda essa comissão técnica do Dorival, que nem deveria ter chegado aqui. Eu não conheço nenhum torcedor do Corinthians que queria o Dorival e nenhum torcedor do Corinthians que, após a chegada do Dorival, tenha comprado a ideia do Dorival Júnior. E não são poucos. Tá complicado, não dá pra viver assim, não dá pra gente esperar o pior acontecer. Sim, senhora. A gente esperava que o pior acontecesse contra o Palmeiras, a gente torcia para o que não, mas a gente também já tava um pouco calejado, né? Mas é aquilo, clássico é clássico. E o Corinthians se saiu muito bem, os jogadores compraram muito a ideia. O Ranieri, que partidaço que ele fez ali contra o Palmeiras. Todos os jogadores, né, de forma geral, fizeram uma belíssima partida contra o Palmeiras. E esse mesmo elenco, claro, que com peças diferentes, né, algumas peças que acabaram se confundindo naquele gramado que não é gramado, uma outra discussão para um outro momento. Né, o Corinthians sem o Carrillo não funciona muito bem.
é importante registrar, e vamos ficar sem ele por um bom tempo. Mas a base era quase que a mesma. Claro que com a nossa principal peça ali de fora, uma das nossas principais peças de fora, a base, querendo ou não, era quase a mesma. E o Corinthians parecia outro time. Parecia completamente outra equipe, outro clima, outro ambiente, que muito diferente do que a gente viu na Copa do Brasil. Muito diferente, muito diferente. Os vídeos de bastidores da Copa do Brasil mostram o Dorival no vestiário falando: vamos focar, vamos ganhar na bola, é na bola que a gente vai vencer, cabeça, bola. E simplesmente quando a gente entra no Campeonato Brasileiro, a gente tá 10 jogos nessa situação, a gente tá quase que na zona de rebaixamento, a gente tem o Romero, que é visto como um dos líderes desse time, sendo expulso num lance completamente inútil, sem necessidade, sem cabeça. O árbitro estava correto, deveria mesmo ter expulsado o Romero. Mas qual foi a necessidade do Romero fazer aquilo naquele momento? O Corinthians precisando ao menos empatar um jogo que na verdade deveria vencer. Nenhuma. Cadê a cabeça do jogador nesse momento? Não existe. Não existe. A gente olha para a beira do campo, tá o Dorival apático, o filho do Dorival apático. A gente vê na torcida, a torcida tentando empurrar o time, a torcida acreditando, a torcida cobrando, obviamente, né? Porque a torcida corintiana é isso, a torcida corintiana não abandona. Mas tá complicado. O tá complicado resume muito bem a situação do Corinthians no momento. Estamos perto da zona de rebaixamento. E se o Corinthians não rever logo a situação de Dorival e toda a comissão técnica, a gente vai passar mais um ano brigando para não cair. E dessa vez, não tem como trazer o 10 da Holanda para nos salvar. O 10 da Holanda já tá aqui. E aí? O que o Corinthians vai fazer? É isso, pessoal. Espero voltar aqui com Braz e Gabriel para discutirmos toda a rodada do Campeonato Brasileiro, a próxima rodada, e também o chaveamento da Copa do Brasil. E é isso, vai Corinthians. Espero que melhore, espero que o Corinthians tome algum rumo no Campeonato Brasileiro, já que na Copa do Brasil parece que é outro elenco que está lá. São Corinthians apartados, mentalidades apartadas, e espero que a mentalidade da Copa do Brasil reflita no Campeonato Brasileiro em breve. É isso. Até mais.